Olá, prezados alunos, alunas, tutores de sala, tutores eletrônicos. Sou o professor Rodrigo, trabalhando com vocês a disciplina de oficina de formação em pesquisa social. E a gente teve aí a nossa aula atividade número 3. Vocês verificaram que a gente já tem uma aula atividade da aula número 4 gravada, né? Então a gente tem essa teleaula hoje ao vivo, que é a teleaula número 3, que a gente vai discutir com vocês a produção de texto e a metodologia da problematização, já trabalhado com o texto na aula atividade. A gente vai prosseguir o raciocínio da metodologia da problematização e eu vou trazer para vocês exemplo de produção de texto e também algumas informações aí sobre essa metodologia da problematização na prática, como produzir um texto. Então, articulando a metodologia da problematização e a produção de texto, lembrando da nossa aula 2 que a gente explicou a sistematização e que vocês têm que redigir, então, a pesquisa social de forma geral e com enfoque nos nossos trabalhos de portfólio, que a gente tem o trabalho individual e o trabalho em grupo, que eu vou dar uma explicada novamente nessa aula. Então fiquem atentos aí, não vão embora antes do horário, tá? Que até o final da aula eu vou fazer uma explicação sobre os trabalhos de portfólio, tá ok? Vamos lá para o quadro para a gente iniciar a nossa aula. Então, objetivo: refletir acerca da produção de texto, super importante numa pesquisa social, colocar ela no papel, como que a gente vai apresentar aquilo que a gente pesquisou para o nosso leitor e conhecer aspectos da metodologia da problematização. Vocês já tiveram um primeiro contato na aula atividade com o texto dessa metodologia. Eu vou voltar agora com alguns conceitos principais sobre ela. A gente trouxe um texto em que comparava a metodologia da problematização com a aprendizagem baseada em problemas, para vocês entenderem que são duas metodologias diferentes e não só existem essas duas metodologias diferentes, como no percurso acadêmico de vocês ou depois no percurso profissional, vocês podem encontrar outras metodologias que trazem a palavra problematização, mas que não sejam a metodologia da problematização com o arco de Maguerês, que nós estamos trazendo aqui como uma alternativa dentro da pesquisa social. É uma alternativa. Existem N alternativas de pesquisa social, de metodologias que vocês podem utilizar numa pesquisa social. A gente trouxe esta devido à afinidade que a gente tem com essa metodologia, então colaborando aí com o ensino de vocês, com o ensino-aprendizagem de vocês, e também porque no livro da disciplina vocês têm a história oral como um outro caminho também, além da pesquisa qualitativa e quantitativa, que de forma geral abarcam aí diversas outras metodologias, tá bom? Vamos lá para o quadro. Ok. Bom, introdução à metodologia da problematização com o arco de Maguerês. Então, primeira questão é a nomenclatura desta metodologia. Nomenclatura é o nome da metodologia. Então, o nome correto dela, né, nome por extenso, é metodologia da problematização com o arco de Maguerês. Esta é a nomenclatura correta desta metodologia, tá ok? A autora desta metodologia teve um contato histórico com o arco de Maguerês de uma maneira não cronológica.
Então, o arco de Magerês foi inventado por Charles Magerês, que foi um pesquisador que criou esse arco com o fim de alfabetizar pessoas adultas na Europa que trabalhavam em empresas cuja nacionalidade dessas empresas era diferente da nacionalidade desses trabalhadores. Então ele precisava alfabetizar a língua daquela matriz onde a empresa estava rapidamente com aqueles trabalhadores. E ele precisava então de uma didática inovadora, e esse arco de Magerês foi a invenção dele, mas ele não é o arco do Charles Magerês original não é exatamente o arco como eu vou apresentar para vocês. Vocês podem ter uma referência melhor desse arco através da bibliografia de Berbel ou até da nossa dissertação de mestrado, que vocês encontram aí disponível na internet ou até nas referências de bibliotecas digitais aí de universidades, tá bom? O importante é que vocês saibam um pouquinho desse histórico aí da metodologia. Então, a Neuzi Berbel, que é a autora, conheceu esse arco através de uma publicação do Juan Dias Bordinave, não foi do próprio Charles de Magerês. E o Juan Dias Bordinave já tinha adaptado esse arco do Magerês para utilizar no ensino superior. Então vejam só, o Charles Magerês inventou o arco com uma finalidade e o Juan Dias Bordinave já fez uma adaptação desse arco para utilizar para outra finalidade. E aí, com o estudo aprofundado desse arco, a autora Berbel foi conhecendo outras publicações a respeito do Charles Magerês e da metodologia. E foi utilizando essa metodologia em sua prática profissional e fazendo a reflexão teórica dela no que a gente chama do processo dialético, da praxis de ação-reflexão, e criando a epistemologia dessa metodologia. E assim, então, ela criou a metodologia da problematização com o arco de Magerês, conforme a gente vai apresentar para vocês. Vamos lá para o quadro? Aqui, então, o arco de Magerês, na versão do Charles de Magerês, ele trabalhava de uma forma com hipóteses e maquetes. Para o ensino de idiomas e também para o ensino técnico profissionalizante. Já o Bordinave e Pereira trabalhou no ensino superior para professores. Tá ok? Fazendo as adaptações necessárias, principalmente com relação a essa questão das maquetes. Já na versão de Berbel, ela elimina a questão das maquetes e introduz o arco de Magerês para um processo de ensino, aprendizagem, que vai abarcar o ensino, a pesquisa e a extensão. O tripé acadêmico. Também, após longo tempo de utilização, as pessoas passaram a utilizar para o autoestudo e na vida profissional. Então, além da área acadêmica, começa-se a utilizar também na vida pessoal e profissional.
As possibilidades, então, do arco e da metodologia vão para a pesquisa, para o ensino, para a extensão, para o autoestudo e ultrapassam as fronteiras de diversas maneiras. O arco de Magalhães ele é definido da seguinte forma, então. Aqui nós temos a realidade, aqui embaixo, e ele é formado por 5 etapas. Começando aqui com a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta etapa. Na primeira etapa, o sujeito que utiliza a metodologia da problematização vai problematizar um recorte desta realidade. A realidade está aqui em movimento e o sujeito vai pesquisar um recorte desta realidade. A primeira etapa, então, é a observação da realidade. É a definição do problema de pesquisa. Tá ok? Definido o problema de pesquisa, passa-se para a segunda etapa, a dos pontos chaves, que tem 3, vou tirar esse número daqui para não confundir, que tem 3 atividades a serem feitas. A primeira atividade é verificar os determinantes maiores desse problema de pesquisa. São questões que são mais amplas, que são universais a esse problema. Por exemplo, a estrutura econômica que passa o país, o mundo, a realidade política do país, do mundo. São questões que afetam as políticas públicas, são questões que afetam a desigualdade social. Seja lá qual for o problema, o sujeito que estiver realizando esse caminho do arco vai verificar, então, a partir de uma reflexão do conhecimento atual que ele tem. Ele não vai fazer uma pesquisa teórica aqui, é a partir do conhecimento que ele tem no momento, como se fosse aquela dinâmica de tempestade de ideias. Quais são os determinantes maiores que estão causando esse problema nessa determinada realidade, ok? A segunda atividade que ele vai realizar aqui são os fatores associados a esse problema. Se nós pensamos antes nos determinantes maiores, agora nós vamos pensar nos fatores mais locais. Então, na realidade que ele está pesquisando, se é, por exemplo, uma comunidade, então quais são os problemas locais envolvidos ali que estão causando esse problema central na realidade, né? O que está acontecendo ali na política local, qual que é a realidade local, quais são as teias que interligam, que podem estar causando esse problema. Também ligado àquela dinâmica da tempestade de ideias, com o conhecimento que o autor tem no problema, tem no momento. E, por fim, ele vai determinar os pontos chaves de estudo. O que são esses pontos chaves? O autor, o sujeito da pesquisa, que está realizando a pesquisa com a metodologia da problematização, está neste momento refletindo sobre o seu problema. Ele já problematizou a realidade,
ou seja, ele já questionou, já observou aquele recorte da realidade, já trouxe à tona tudo aquilo que ele tinha indagado e definiu o seu problema. Aí ele pensou, refletiu sobre os determinantes maiores daquele problema, sobre os fatores associados ao problema, e agora ele vai pensar nos pontos chaves para prosseguir o caminho do arco. O que são esses pontos chaves? São os pontos de estudo para ele ir para a terceira etapa. Ou seja, ele vai definir quais pontos ele deve investigar mais a fundo para ter um conhecimento melhor daquele problema da realidade. Tá ok? Vamos lá para o quadro. Ok. Feita essa segunda etapa, ele parte então para a terceira etapa, que é a metodologia, a teorização. A teorização vai ser em si o que normalmente a gente faz numa pesquisa social, vamos dizer assim, normal. Ele vai estudar por pesquisa bibliográfica ou pesquisa de campo os pontos chaves que ele determinou aqui na segunda etapa. Então, através da reflexão dele, ele obteve um certo achômetro, vamos dizer assim, sobre o que estava causando o problema dele, definiu os pontos que ele precisava estudar melhor para saber o porquê que esse problema estava ocorrendo, e aí sim ele vai fazer uma pesquisa aprofundada sobre esse problema. Então ele vai se utilizar de pesquisa bibliográfica ou de pesquisa de campo, de todas as formas que ele puder, para desvelar esse problema aqui. Tá ok? Realizada essa pesquisa, agora sim, ele já tem toda uma fundamentação teórica elaborada a partir da sua teorização para ir para a quarta etapa e definir as hipóteses de solução. Hipóteses de solução do quê? Do problema que ele definiu lá na primeira etapa. Então, baseado em tudo aquilo que ele estudou aqui na terceira etapa, ele vai pensar de que forma esse problema dele pode ser resolvido lá na prática. Independentemente se for papel dele realizar ou papel de uma autoridade pública, de uma autoridade privada ou de qualquer outro meio. Aqui cabe muito, além do papel crítico, o papel criativo do pesquisador para determinar as hipóteses de solução. Definida todas as hipóteses de solução, ele retorna à realidade e vai para a quinta etapa para aplicar as hipóteses de solução que ele definiu. Então é uma pesquisa que parte da realidade, faz a problematização dela, teoriza essa realidade, define as hipóteses de solução e retorna a essa realidade para daí sim transformar essa realidade em algum grau. É claro que a realidade está em um movimento histórico, a realidade não para enquanto o pesquisador está fazendo a sua pesquisa, ele vai então retornar com toda essa bagagem que ele tem agora teórica
para atuar nessa realidade e ele vai conseguir transformá-la em algum grau. Feita esta prática na realidade, essa praxis, vai gerar novamente um novo ciclo para aquele arco. Vamos voltar lá para aquele mesmo quadro. E aí, nós vamos ter um novo problema e o início de uma nova etapa. Então aqui, se o sujeito participa apenas como pesquisador, ele vai, é claro, tomar algumas medidas práticas, vamos colocar assim de forma pequena. Mas no caso do assistente social, que trabalha diretamente com intervenção profissional, se ele utiliza isso aqui na sua realidade profissional, ele vai partir da sua realidade de trabalho, pesquisar e agir. Uma vez que ele pesquisou e agiu, vai gerar um novo problema e um novo ciclo. Esse arco torna-se, então, um espiral dialético em que ele vai fazer a ação e a reflexão sem fim. Tá ok? Vamos fazer agora uma atividade para a gente refletir um pouquinho sobre isso. De que forma um assistente social poderia utilizar a metodologia da problematização em sua praxis profissional? 5 minutinhos, a gente já volta.
the soul forgets the body. How many days till the end? You don't really want me. Bom, vamos ver as contribuições de vocês, pessoal de Sete Lagoas. Resposta do aluno Everaldo. Em encontros com a rede de atendimento social e com lideranças sociais para delimitação dos pontos de intervenção para então intervir. Eu acredito que seja para a delimitação da problematização da realidade, né? Porque dos pontos de intervenção, a rede deveria participar de toda a pesquisa. Porque vocês viram que lá na quinta etapa, já é depois de todo o caminho metodológico percorrido, né? Então a rede ela pode ser muito útil na delimitação do problema, né? Na observação da realidade e na problematização dela. Então, a não ser que a rede participe de toda a pesquisa. Aí sim. Pessoal de Crateús, o profissional deverá utilizar o método, a metodologia da problematização antes de propor uma intervenção na sua realidade, pois antes de propor transformar algo, é necessário que se conheça todos os pontos fundamentais da problemática para que assim não se tenha uma intervenção precipitada. Aí sim, o pessoal de Crateús entendeu a proposta, ou seja, toda a intervenção do assistente social, a gente fundamenta que deve ser uma praxis. E a praxis ela está imbuída de uma ação-reflexão, ou seja, tirar aquela dicotomia de que na prática a teoria é outra, né? Então a gente não deve separar teoria e prática, ou seja, eu não vou atuar numa realidade em que eu não tenho conhecimento dessa realidade. E conhecer a realidade não é só conhecer o local em si, ou o público em si, ou o universo que eu vou trabalhar, é conhecer o referencial teórico que embasa aquilo, é conhecer as políticas públicas, o instrumental, os movimentos sociais e tudo que está atrelado àquele universo que eu estou trabalhando. Isso tira do assistente social qualquer tipo de achômetro na sua prática, qualquer tipo de intervenção social baseada até mesmo no senso comum, né? Porque a gente passa 4 anos estudando na universidade e depois a gente vai para a prática achando que sabe tudo. E não é assim, né? A gente precisa sempre estar em constante atualização,
porque as leis mudam, as políticas públicas mudam, a realidade muda, tudo é um movimento histórico, tá ok? Pessoal de Vitória da Conquista, articulando teoria e prática, fazendo leitura crítica e estudo criterioso da realidade, buscando esclarecer os aspectos do problema. Pessoal de Vitória da Conquista também, igual o pessoal de Crateús aí, entenderam certinho. Teixeira de Freitas, ao criar meios para intervir na realidade social, buscando superar a questão social através da garantia e a ampliação dos direitos. Eu só tomaria cuidado na palavra superar a questão social, né? O pessoal, os teóricos que trabalham aí na nossa área, utilizam a palavra enfrentamento da questão social e não superação da questão social, porque aí subentende-se um novo projeto de sociedade, né? Não é a questão social em si, mas é uma nova sociedade. Pessoal de Governador Valadares, fazendo uma leitura da realidade dentro de sua totalidade, com um olhar crítico. Também, pessoal aí dentro daquilo que a gente colocou. Eu acredito, então, que vocês entenderam aí a proposta da metodologia da problematização. É claro que há muito ainda que se estudar sobre a metodologia e, principalmente, se praticar, né? Essa metodologia é uma proposta prática. E assim como andar de bicicleta, a gente precisa andar com a bicicleta para cair e levantar e continuar, porque exige cada vez mais experiência para se atuar enquanto pesquisador e enquanto profissional. Então, depois que vocês estiverem atuando na prática, cada dia mais de atuação vocês vão adquirir experiência prática e cada dia, enquanto pesquisadores, mais prática, mais experiência também enquanto pesquisadores, tá bom? Agora a gente vai trazer um exemplo da aplicação dessa metodologia que a gente utilizou no nosso mestrado e a gente vai buscar fazer a articulação para vocês da explicação teórica que a gente deu com essa explicação prática da metodologia e fazendo uma articulação com a produção de texto. Então, pensem que quando eu estiver explicando como eu produzi a utilização da metodologia, vão pensando na pesquisa bibliográfica que vocês têm que fazer, tá ok? Não no projeto de pesquisa, que é o individual. Pensem agora na pesquisa bibliográfica, tá ok? Vamos lá para o quadro. Então, a utilização faz parte do programa de mestrado em educação, foi realizado na Universidade Estadual de Londrina, e o título, hein, não é o tema. Esse daqui é o título do trabalho: Possíveis contribuições da metodologia da problematização na formação do assistente social. Foi defendida em 2011. Então vamos lá conhecer um pouquinho da aplicação prática. No capítulo 1, é claro que uma dissertação em nível de mestrado vai diferenciar dos itens que vão estar na sua pesquisa do portfólio. A pesquisa do portfólio de vocês, e eu vou explicar também o trabalho em grupo no final dessa aula, vai ter introdução, desenvolvimento e considerações finais. Aqui eu vou mostrar para vocês com capítulos, tá ok? Diferente. Então, no capítulo 1, eu incluí a introdução, a justificativa do trabalho, um breve contexto histórico da formação do assistente social e as particularidades da escolha do foco da pesquisa. O que vinha na introdução?
a apresentação da pesquisa. A introdução a gente escreve praticamente por último. Apesar dela vir no começo do trabalho, foi praticamente a última coisa que eu escrevi, né? É claro que alguma coisa da introdução você já até vai escrevendo durante a pesquisa, mas você finaliza a introdução lá no final do trabalho. Então você vai apresentar a sua pesquisa. Justificativa, você vai escrever, e foi o que eu fiz, por que é importante pesquisar sobre esse tema. Em suma, por que é importante pesquisar sobre esse tema? E aí eu complementei com um breve histórico da formação do assistente social. Lembrando lá o título da pesquisa, são as contribuições da MP, vou falar a sigla aqui da metodologia, tá? MP, na formação do assistente social. Então eu fiz um breve histórico dessa formação. E aí as particularidades da escolha, do foco da pesquisa. Essa palavrinha foco aqui, a gente até poderia trocar ela por tema. Então vejam que o slide anterior eu mostrei o título da pesquisa. E aqui a gente tem um tema da pesquisa que é a formação do assistente social e a metodologia da problematização. Tá ok? Então, qual que é o tema da minha pesquisa? É a formação do assistente social e a metodologia da problematização. Agora, o título eu defini no final, depois que eu tinha acabado o trabalho, que eu fui escrever o título. Mas o tema eu já tinha, foi a primeira coisa que eu defini para fazer a pesquisa, tá ok? Então, particularidades da escolha. Por que eu escolhi pessoalmente, eu, Rodrigo? Por que eu quis fazer sobre isso? Então, eu escrevi questões pessoais, tá ok? Ainda no capítulo 1, foi a opção metodológica. E eu utilizei a própria metodologia da problematização como opção metodológica. Vejam bem, o meu objeto de estudo é a metodologia da problematização na formação do assistente social. Isso é o objeto de estudo desse trabalho. Agora, a metodologia de realização do trabalho também é a MP. Então, eu já utilizei o arco de Maguerês até mesmo para eu experimentar na prática como que funciona essa metodologia. Tá ok? Ainda no capítulo 1 estão os objetivos. Vamos lembrar lá da primeira aula, se eu fiz certinho. Tá aqui o objetivo geral. Verbo no infinitivo, analisar. Analisar o quê? Possíveis contribuições da metodologia da problematização como facilitadora no processo de formação do assistente social numa perspectiva problematizadora. Tá ok? Então, qual que é o objetivo geral do meu trabalho? Qual que foi? Foi analisar. Então, não é um objetivo de intervenção, é um objetivo de pesquisa. Eu vou analisar, eu vou descobrir alguma coisa. As contribuições dessa metodologia, se ela facilita ou não o processo de formação do assistente social, numa perspectiva problematizadora. Por quê? Porque eu quero seguir a perspectiva crítica do projeto político profissional. Eu não quero seguir uma perspectiva positiva ou fenomenológica. Eu quero seguir uma perspectiva crítica.
Então, é nessa perspectiva que eu quero verificar essas contribuições da metodologia. Aí nós temos os objetivos específicos, que são o quê? Parciais ao objetivo geral. Então eu tenho lá o grande objetivo geral da pesquisa e aqui eu tenho os parciais. Então eu vou apreender, a partir da literatura especializada, o atual contexto em que se insere a formação no serviço social com enfoque no estágio supervisionado. Ué, o meu objetivo geral não tinha lá a formação no serviço social, então eu preciso saber qual que é o contexto da formação do serviço social. E como eu vou fazer um experimento prático no estágio do serviço social, eu incluí aqui o enfoque no estágio. Ok. Outro objetivo específico: caracterizar, a partir da literatura e de aplicações já realizadas, a metodologia da problematização com o arco de Maguerês. Ué, lá no meu objetivo geral, eu não quero saber se a metodologia da problematização facilita a formação do assistente social, então eu preciso conhecer essa metodologia. Eu preciso estudar ela, preciso saber que metodologia que é essa. Então eu vou pesquisar, eu vou caracterizar que metodologia que é essa, ok? Então, lá no meu objetivo geral, eu preciso saber da formação do assistente social e preciso saber da metodologia. Ainda, como objetivo específico, eu vou realizar e analisar a aplicação da metodologia da problematização com o arco de Maguerês junto a um grupo de estagiários de serviço social de uma instituição de ensino superior de Londrina. Aqui eu fiz um experimento prático. Então, eu utilizei, depois de estudar a formação do assistente social, do contexto dela na atualidade e do que é essa metodologia, eu vou colocar essa metodologia na prática. Na prática onde? Lá na formação. Ora, estagiários de serviço social não estão em processo de formação? Sim. Então eu quero saber se essa metodologia funciona com estagiários de serviço social, se eles aprendem ou não utilizando essa metodologia. Tá ok? E aí o último objetivo específico meu é estabelecer convergências entre a metodologia da problematização com o arco de Maguerês e a formação do assistente social. Aí então eu vou pegar tudo o que eu fiz até o momento e ver o que converge entre a MP e a formação do assistente social naquela perspectiva crítica. Se cabe ou não. Dessa forma, eu peguei o meu objetivo geral, que era amplo, né? Ele estava lá de uma forma que colocava tudo aquilo que eu queria atingir no trabalho de uma forma geral e parcializei ele, especifiquei ele em vários objetivos específicos. Atingindo todos aqueles 4 objetivos específicos, eu atingiria o objetivo geral da pesquisa. Tá bom? Vamos refletir um pouquinho sobre essa primeira parte. Pensem vocês aí nos objetivos de vocês, naquelas explicações que a gente já deu nas primeiras aulas, na produção, na metodologia. Vamos fazer uma pausa de dúvidas e a gente já volta.
Ok, pessoal de Salinas, professor, explique por favor a diferença entre metodologia e método, que existe dúvidas na sala. Eu abri o fórum, um tópico no fórum sobre esta questão da metodologia e do método, por favor, acessem lá e depois eu coloco a contribuição, tá bom? Temos mais participações. Qual a diferença entre tema e título? Pessoal, o tema ele é algo geral, né? Vou dar o exemplo ali da minha dissertação que eu estou explicando para vocês. Então, o tema da dissertação é a formação do assistente social e a metodologia da problematização. Esse é um tema geral. Agora, qual que é o título do trabalho? Eu tenho até que ler o título do trabalho, porque é um nome certinho. São possíveis contribuições da metodologia da problematização na formação do assistente social. Vejam que o tema é algo que você decide sobre o que você vai pesquisar. Ah, eu vou pesquisar sobre violência contra a criança. Beleza, é um tema. Agora, o título do seu trabalho, a hora que você terminar o trabalho, aí você vai dar um título. As crianças vítimas de violência física do estado de São Paulo. Aí é o título do trabalho, tá bom? Alunos com dúvida ainda sobre o objetivo geral e específico. Gente, objetivo geral, ele está diretamente ligado ao problema da sua pesquisa. É praticamente a inversão do problema que está em pergunta, você vai transformar em afirmação com o verbo no infinitivo. É o geralzão. Os objetivos específicos, é como se você estivesse olhando para o seu objetivo geral e pensasse assim, o que eu preciso estudar desse objetivo geral aqui, eu vou colocar em objetivos específicos, tá ok? Então, no meu objetivo geral lá, eu precisava estudar a formação do assistente social, a metodologia da problematização, e eu precisava realizar um experimento com aquela metodologia para ver na prática se ela ajudava na formação do assistente social ou não. Então, era como se eu estivesse olhando para o meu objetivo geral e fragmentasse ele em pequenos objetivos. Então, objetivos específicos são pequenos objetivos tirados do objetivo geral. A gente cria os objetivos específicos olhando para o objetivo geral. Às vezes, numa pesquisa qualitativa, não precisa de objetivos específicos. Só o objetivo geral basta, tá ok? Betim, por favor explicar a diferença entre palavras-chave e pontos-chave. Palavras-chave, ela pertence a um item do resumo do trabalho científico que fica logo abaixo lá do resumo e são as palavras-chave do seu trabalho, né? Que você fez o seu trabalho e aí a hora que você vai montar o seu trabalho com capa, folha de rosto, sumário, aí você faz o resumo do trabalho e logo embaixo do resumo tem lá palavras-chave do trabalho. Então, se o seu trabalho fala sobre idoso, sobre a lei que regula, sobre o Estatuto do Idoso, sobre algum movimento social do idoso, então você vai colocar lá palavras-chave, Estatuto do Idoso, população idosa e não sei o quê. Isso são palavras-chave. Pontos-chave fazem parte da metodologia da problematização com arco de Magalhães, ok? O pessoal de Jacobina pede um exemplo de justificativa. Exemplo de justificativa é um texto, gente. Não tem como eu dar um exemplo de justificativa. Justificativa é um texto.
justificando um trabalho. Aí vocês vão ter que entrar lá na aula passada, eu passei para vocês vários sites de dissertações e de teses. Vocês precisam pegar uma dissertação e ler uma justificativa para vocês verem o que é uma justificativa. Ok? Não tem como eu explicar aqui, dar um exemplo aqui do que é uma justificativa. Eu posso até explicar o que é uma justificativa do jeito que eu expliquei ali, ou até de forma mais completa. Mas no próprio trabalho de vocês, nas orientações do trabalho, coloca lá os tópicos que precisam ter numa justificativa. Né? Então, agora o exemplo de uma justificativa não tem como eu dar o exemplo, é um texto. Justificando o seu trabalho. Tá bom? Vamos lá para o quadro. Bom, no capítulo 2 do nosso trabalho, a gente fez a observação da realidade. O que a gente observou na nossa realidade? Qual que era o nosso tema? Formação do assistente social e metodologia da problematização. Então, o que está ligado à formação do assistente social? As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de serviço social. Então a gente foi ler. Também está ligado à formação do serviço social o projeto político-pedagógico de cursos de serviço social. Então a gente pegou um projeto político-pedagógico para ler. O que está ligado à formação do assistente social e à metodologia da problematização? Os conteúdos dos cursos, a metodologia das disciplinas. Então a gente pegou o conteúdo e a metodologia dos planos das disciplinas de um curso de serviço social para ver se eles utilizavam a metodologia da problematização. E também entrevistamos um professor de serviço social e pegamos dele um relato de experiência de utilização da MP. Feito isso, nós redigimos toda essa observação e problematizamos. O que é problematizar? É você transformar em perguntas todas as dúvidas que você tem sobre essa realidade. É você fazer uma crítica dessa realidade a partir do seu tema. E aí nós definimos o nosso problema de pesquisa. Qual é o nosso problema de pesquisa? Quais são as possíveis contribuições da metodologia da problematização para a formação do assistente social? Tá ok? Esse é o nosso problema de pesquisa. Feito isso, a gente foi para a segunda etapa da metodologia da problematização, que são os pontos-chave. Bom, duas atividades que tem lá nos pontos-chave, lembra? Possíveis fatores associados ao nosso problema e os determinantes maiores. Então, o que a gente refletiu? Que o ensino tradicional está ligado, a falta de uma formação problematizadora dos docentes, pouca formação sobre metodologias de trabalho no serviço social, a falta de formação específica para a docência, a política neoliberal e a precarização do ensino público. Feito isso, a gente fez a definição dos pontos-chave. O que é a definição dos pontos-chave? Os pontos que a gente iria estudar lá na teorização. Então, nós iríamos estudar na teorização a formação no serviço social, com enfoque no estágio supervisionado, as características e os fundamentos da metodologia da problematização, disponível na literatura produzida até o momento, e a realização de um experimento com a metodologia da problematização na formação de alunos da disciplina de estágio de um curso de serviço social. Vejam só
que esses 3 pontos chaves estão diretamente ligados ao nosso objetivo geral e aos nossos objetivos específicos, que, é lógico, estão ligados ao problema de pesquisa. Tudo tem uma relação lógica. Tá ok? Uma coisa vai levando a outra. Tema da pesquisa, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e a fundamentação teórica depois. A gente agora vai ter mais um tempinho para vocês fazerem uma atividade, vamos colocar lá no quadro. Quais pontos-chave você acredita que deve definir para desenvolver o estudo da sua pesquisa? Compartilhe seus objetivos e pontos-chave para analisar. Então, você tem os seus objetivos de pesquisa, do seu trabalho individual. Quais pontos de estudo? O que você precisa estudar para fazer a sua pesquisa? 3 minutinhos, a gente já volta.
Ok, pessoal de Itapeva, São Paulo. Pontos chaves, momento onde se define o que será estudado. Isso mesmo, é o momento em que se define o que será estudado. A gente tem ali a definição do que a gente vai lá para a teorização fazer através de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Pessoal de Palmas, movimentos sociais, instrumentalidade de serviço social, políticas setoriais contemporâneas. Isso daí é para articular junto com o tema que vocês escolheram, né? Vamos explicar depois o portfólio, espero que vocês consigam entender melhor. Vamos lá. Nova Cruz, a aluna Fernanda pretende falar sobre o tema fome e seus pontos-chave é descobrir por que não se encontra uma solução para essa problemática. O ponto-chave dela está um pouco aí em forma de texto, né? Deveria colocar mais pontos sobre essa questão da fome aí, através dos objetivos dela. Tucano, ponto-chave, insegurança, aluna Ellen e Marliette. Fica meio complicado eu dar um parecer. Tem segurança pública lá em cima. Então, segurança pública, um ponto-chave é insegurança. Aí outros pontos-chave poderiam ser sobre a legislação sobre a segurança pública, os órgãos de defesa em relação à segurança pública. São 3 pontos-chave, tá ok? Pessoal de Itajubá, as alunas falam violência doméstica contra a mulher, ponto-chave, por que existe a violência? Então, ponto-chave não tem esse existe, né? Ponto-chave seria descobrir as causas da violência, descobrir a incidência da violência contra a mulher, as políticas públicas relativas à violência, os movimentos sociais de combate à violência e a instrumentalidade do serviço social, né, no combate à violência contra a mulher. Tá ok? Vamos lá para o quadro, que a gente tem ainda a finalização do arco de Maguerês. Aqui no capítulo 3, a gente está, então, na terceira etapa, que é a teorização. É o nosso primeiro ponto-chave. A gente estudou o contexto socioeconômico e ético-político na atualidade, os desafios ao serviço social, o serviço social, institucionalização e atualidade, a formação no serviço social, o ensino, o estágio e a análise. Então vejam só, isso daqui é um ponto-chave que a gente definiu lá atrás, tá ok? Então dentro desse ponto-chave aqui, nós estudamos tudo isso e fizemos uma análise ao final. Aí, ainda dentro da terceira etapa, como capítulo 4, é o nosso segundo ponto-chave. A gente fez uma introdução à metodologia, a gente explicou melhor as etapas da metodologia, nós pesquisamos as experiências de utilização da metodologia e, ao final, nós fizemos uma análise dessa metodologia baseando em tudo isso aqui que a gente estudou. Ainda na terceira etapa da MP, o nosso terceiro ponto-chave, que era o experimento de utilização da MP com os estagiários de serviço social. Fizemos algumas atividades iniciais, colocando para eles como queria ser esse experimento. Fizemos atividades relacionadas a cada etapa do experimento com eles. Partimos para a teorização e depois analisamos o experimento baseado em tudo isso daqui e em entrevistas com os estagiários, ou melhor, estagiárias. Tá ok?
A gente vai ter agora um vídeo muito interessante que está diretamente ligado à produção do texto e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos assistir esse vídeo e a gente já volta. Agora, peguem lápis e papel e tomem nota da tarefa de casa. Você ouviu isso? Vamos ter uma tarefa! É para cada um escrever uma redação sobre o que não fazer no farol fechado. Você ouviu isso? Vamos ter uma tarefa! Em não menos de que 800 palavras. Você ouviu isso? Vamos ter uma tarefa! É legal! Para amanhã. E lembrem-se, classe, Eu estou aqui para defender a honra da minha raça. é para cada um escrever uma redação sobre o que não... E lembrem-se, classe, Todas as torradeiras tostam torrada. Você ouviu isso? Todas as torradeiras tostam torrada. Então, acho que ficou limpo o suficiente. É mais difícil do que eu pensava. Devia ser contra a lei ter que escrever uma redação num dia tão ensolarado e tão magnífico. Oh! Perigo! Ah, legal, senhora redação. Agora, prepare-se para... Um pouquinho disso, quase pronta. E agora? Pronta. Bom, vamos ver como está por enquanto. Oh! Intervalo! 8.000! Vamos ver como está por enquanto. Intervalo! 8.000? Vamos ver como está por enquanto. Isso é tudo que você tem. Intervalo! Mimo, eu... Acabou me deixando com fome. Eu não posso escrever de estômago vazio, Gary. Preciso de comida para os panos. Ok, pessoal. Então, escrever não é nada fácil e vocês vivem na prática aí. Então, temos algumas dicas para se conseguir escrever. A primeira e grande dica é leia muito. Quanto mais você ler, mais você vai conseguir escrever. Então, para que você possa fazer o seu trabalho de portfólio e todas as pesquisas sociais, utilizando a metodologia da problematização ou qualquer outra metodologia, leia. Leia bastante para que você tenha referências para escrever. Quem não lê, não escreve, não tem outro jeito, né? E a gente não tem como tirar de uma cabeça vazia aquilo para pôr no papel, né? Então a gente precisa ter referenciais para poder escrever. Outra questão é saber o método certinho, né? Quando a gente tem o método claro ou materiais de referência para poder consultar o método sempre, as coisas fluem melhor. Se a gente não sabe como fazer, tudo fica mais difícil, tá ok? Não adianta a gente ter também muito conteúdo, mas não sabe como aplicar esse conteúdo. Eu fiquei de passar para vocês alguma explicação sobre o trabalho de portfólio. Vamos lá para a Câmara de Documentos, que eu vou colocar para vocês o que traz o trabalho de portfólio.
a gente tem aqui as orientações que vocês têm disponível para vocês. Então, produção textual individual, tá ok? Uma breve orientação do que você deve aprender, o objetivo, e você tem que realizar um projeto de pesquisa individual, que vai conter mais ou menos 3 a 4 laudas, correlacionando os seguintes temas: instrumentalidade em serviço social ou algum instrumento utilizado pelo serviço social, movimentos sociais ou algum movimento social específico, políticas setoriais contemporâneas ou alguma política social específica. Então, se você vai trabalhar se você escolher um tema que é criança vítima de violência, você vai articular esse tema seu, da criança vítima de violência, com esses 3 temas aqui, que são as disciplinas que você vai ter logo após a nossa, tá ok? Como que você vai fazer isso? Ora, quais políticas setoriais ou qual política setorial está envolvida com a violência contra a criança? Não tem nenhuma política setorial? Será que a política de assistência social não tem nada a ver? Política de saúde? Então, olha só. Movimento social. Será que não tem nenhum movimento que defende as crianças e os vítimas de violência? Instrumentalidade em serviço social. Quais são os instrumentos utilizados pelo serviço social, pelo trabalho do assistente social, junto a esse público aqui, ó, criança vítima de violência? Então, como que você vai articular esses 3 temas? Você vai pensar, você vai problematizar de que forma o seu tema se agrega a esses 3, tá ok? Todo tema seu vai ter que estar vinculado a esses 3. E você vai fazer, então, aqui nesse caso, o projeto de pesquisa. Daqui a pouco a gente vai discorrer sobre a estrutura dele, que é diferente da pesquisa, tá bom? Bom, observação indispensável: não confundir projeto de pesquisa com projeto de intervenção, tá ok? Vocês não vão agir na realidade social, vocês vão fazer um projeto para pesquisar depois, para fazer uma pesquisa bibliográfica depois. Então, o seu projeto de pesquisa, ele vai ter uma introdução, que você vai colocar o tema, no nosso caso ali é criança vítima de violência, e o problema que se pretende escolher. Nós já explicamos como define o problema de pesquisa. Delimitação e formulação do problema. Você vai colocar aqui, partindo sempre do elemento mais amplo para o mais específico, a população-alvo, que é a criança e adolescente, o elemento problemático, a questão da violência, o objeto de estudo. E aqui nesse tópico é importante delimitar o objeto dentro do tema, que é a violência contra a criança,
e a questão central da tua pesquisa, articulando lá aqueles 3 temas, podendo ser em uma única frase. Tá ok? Formulação do objetivo geral e específico que nós já trabalhamos nessa disciplina. Então, a partir do seu problema de pesquisa, você vai formular o objetivo geral e específico. Justificativa, está aqui a explicação do que deve ter na justificativa. Explicar a intenção daquele que elabora o projeto e, em um segundo momento, apresentar o para quê, para quem e no que pode contribuir o trabalho a ser desenvolvido. Então, primeiro, você vai colocar por que você quer pesquisar sobre isso e depois para quê, para quem e no que pode contribuir essa pesquisa. Segundo, o quinto item do seu trabalho, a metodologia, pesquisa bibliográfica. Não pode ser pesquisa de campo. Então, você vai colocar as fontes que serão consultadas. Livros, periódicos, atas, fontes eletrônicas, parará. Ponto 6, revisão bibliográfica. Você não vai fazer a pesquisa aqui, você só vai fazer uma coleta pequena de alguns autores que trabalham com criança vítima de violência e com aqueles outros temas interrelacionados, tá ok? Depois o cronograma da pesquisa, não é o cronograma do projeto, é como se você fosse fazer a pesquisa. Então, a elaboração do projeto, eu vou demorar março, abril, revisão da literatura, eu vou até maio, apresentação do projeto, eu vou até maio, coleta de dados, aí a conclusão e a redação, você vai colocando. O orçamento, mais ou menos quanto você vai gastar, correção e entrega. Resultados esperados, mais ou menos aquilo que você espera com isso, e as referências bibliográficas normais. A diferença para o trabalho em grupo é que você, em vez de fazer o projeto, você vai fazer a pesquisa daí. Você já tem um projeto de pesquisa e aí você vai fazer a pesquisa. Então, a pesquisa vai ter a introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá ok? Igual você fez nos portfólios passados. Aí sim você vai ler, analisar os textos e redigir toda a fundamentação teórica. Tá bom? Então, o projeto de pesquisa, ele é um esqueleto, um roteiro para a pesquisa acontecer. É o planejamento do trabalho em grupo. O trabalho individual é o planejamento do trabalho em grupo. Tá bom? A gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Lá no fórum da disciplina tem, então, a questão da metodologia e do método. Depois a gente coloca a nossa contribuição. Bom final de semana a todos. Até uma próxima oportunidade.